Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde nós falávamos sobre o SQL, né? Qual é o papel dele no Excel, para que ele serve. Então o primeiro vídeo foi uma parte introdutória ao SQL e para quem nunca ouviu falar no SQL dentro do Excel, é importante assistir o primeiro vídeo, ok? Bom, mas só para resumir o primeiro vídeo, o SQL nada mais é do que uma linguagem de busca que nos permite consultar bases de dados. Como estamos trabalhando dentro do Excel, as tabelas dessas bases de dados serão as nossas próprias planilhas. Portanto, nós vamos usar o SQL para consultar dados em uma ou mais planilhas, reforçando que o SQL é uma ferramenta muito poderosa e que funciona de forma declarativa, ou seja, nós vamos criar uma string, né, um texto, que irá conter as instruções que formarão as nossas consultas. Eu comentei no primeiro vídeo que as funções como procv, por exemplo, são limitadas porque nós temos que nos enquadrar naquilo que já foi desenvolvido, né? Mas que agora, com o SQL, nós vamos criar as nossas próprias ferramentas de exploração de dados e, portanto, teremos total liberdade para consultar os dados, né, da maneira que nós precisarmos, ok? Então, isso acontece porque o SQL não está dentro da planilha como as funções e as fórmulas, e sim fora dela, né? E, portanto, o SQL enxerga a planilha ou as planilhas de cima para baixo, dando total autonomia às nossas manipulações, ok? Bom, essa aqui é a base que nós vamos trabalhar. Notem que ela possui 4 campos, que estão na primeira linha da tabela, né? E nessa base nós temos 1000 linhas, ou seja, 1000 registros que nós poderemos consultar da maneira que nós precisarmos. Então, portanto, essa será a base que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, notem também que essa base possui todas as variações de tipos de campos, né? Como data, texto e valor, por exemplo. Assim, nós iremos praticar cada uma delas para podermos trabalhar em qualquer situação, ok? Bom, no primeiro vídeo eu comentei sobre os 5 passos que a gente deve seguir antes de começar a executar as nossas consultas de SQL no Excel. Então, o primeiro passo seria referenciar o componente de acesso, né? Ou referenciar a biblioteca para a gente avisar o Excel que nós vamos trabalhar com o SQL. Então, esse é o primeiro passo. E se a gente não fizer isso, o nosso SQL não vai funcionar. Então, vou mostrar como a gente faz isso. Então, para a gente referenciar essa biblioteca, esse componente de SQL, basta a gente clicar aqui em Ferramentas, Referências, vai abrir essa janela aqui com todas as bibliotecas disponíveis para a gente usar, e aí a gente vai procurar as bibliotecas que possuem o nome Microsoft ActiveX Data Objects. E aí é só escolher uma delas. Eu costumo usar a 2.8 Library, que funciona na maioria das versões do Excel, né? Mas a mais nova é a 6.1, mas eu costumo usar a 2.8, que eu não tenho problemas com ela. Bom, aí depois de flegar aqui, basta clicar em OK e pronto, a gente já avisou o Excel que nós vamos trabalhar com o SQL. Bom, então os próximos passos aqui seriam criar a variável de conexão, criar a variável de record set e depois criar a variável de filtro ou de SQL. E por fim, abrir a conexão. Então a gente vai fazer isso tudo de uma vez só, né? Porque eu acho interessante a gente ver a coisa já escrita. Eu vou passar em cada uma das linhas de forma bem rápido para a gente ser o mais prático possível, né? Porque quando a gente está aprendendo, no começo seria interessante a gente já ver logo a coisa funcionando e depois a gente vai aprendendo com mais detalhe e tudo mais, ok? Então tá aqui, nós já estamos no nosso ambiente de programação, eu já criei a minha macro chamada consulta SQL Excel, né? E aqui estão os 5 primeiros passos, né, que eu comentei anteriormente. A gente já flegou a biblioteca. Aqui, esta primeira linha é a nossa variável que vai servir de conexão, ou seja, é essa variável que vai fazer a gente se conectar a uma base, né, para a gente poder consultar essa base.
A segunda variável é a de consulta, ou seja, é ela que vai armazenar o conteúdo das nossas consultas, né? Então, quando eu comentei sobre o SQL armazenar na memória, ele armazena nessa variável, por isso que é uma variável. E depois, a nossa terceira variável, que é a variável que eu chamo de SQL, mas nós poderíamos chamar de filtro, por exemplo, mas eu uso SQL para a gente ter a noção de que é aí que a gente vai colocar a nossa string de consulta, né? Na string de consulta estruturada que a gente vai criar no SQL. E por fim aqui, o quinto passo seria essas duas linhas aqui, né, que eu também não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente é ela que faz a nossa conexão ser executada, ou seja, ela executa o link entre a nossa consulta e a nossa base. Então a gente não vai entrar muito em detalhe, mais para frente a gente conversa sobre ela, mas basicamente a gente pode copiar esse código e colar, e agora a gente já pode trabalhar no nosso filtro, no nosso SQL, ok? Então, uma consulta simples de SQL precisa ter, no mínimo, essas 4 partes. Então, aqui a gente está vendo uma estrutura para consultar uma base e retornar todos os registros dessa base, né? Então, aqui a gente sempre vai usar nas nossas consultas no SQL a instrução select, tá? Então, o SQL possui mais instruções, mas a gente vai estar usando apenas o select. O asterisco aqui quer dizer todos os campos. Então, basicamente, seria considere todos os campos. From, quer dizer da. Tabela, o nome da tabela, que nesse caso aqui é base. Então, quer dizer, se nós executarmos essa estrutura aqui de consulta, ele vai trazer, o SQL vai trazer para a gente todos os registros da tabela, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a tabela que nós vamos consultar. A gente vai fazer uma consulta simples, claro. A gente está começando a ver o SQL, então a gente vai fazer uma consulta bastante simples. Então, qual será a consulta que a gente vai fazer? A gente vai consultar quantos registros tem nessa tabela. A gente sabe que é 1000, né? São 1000 registros que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? Aquele select que a gente vai escrever lá seria considere os 4 campos, né, dessa tabela e me traga o número de registros que você encontrar. Ou seja, me mostre a quantidade de registros que vão estar lá dentro da nossa variável chamada de record set, né, que é a nossa variável de consulta, ok? Então agora a gente já pode começar a escrever a nossa string de SQL, né, ou seja, a gente já pode declarar como será a nossa consulta na nossa base. Então, como eu disse, eu criei uma variável do tipo string chamada SQL. Como eu disse, a gente podia chamar de filtro, que também faria todo sentido, mas eu chamei de SQL porque é aqui que está a grande parte do SQL, ou seja, a parte declarativa mais importante do SQL, porque é aqui que a gente pode fazer os filtros e tudo mais, ok? Então, SQL é igual. Como eu disse, a gente vai começar sempre com select, né? Que seria mais ou menos que considere todos os campos lá que a gente vai colocar agora. Então, considere esse asterisco aqui, quer dizer todos os campos. Se eu quiser, se a gente vai ver depois, campo a campo. Se eu quiser apenas um campo ou 2 campos, a gente vai ver. Mas aqui a gente vai considerar todos os campos. Então, por isso que eu coloquei o asterisco. Select, asterisco, from, né? Ou seja, da tabela, né? E como a gente vai colocar o nome da nossa tabela? Sempre com esse símbolo aqui que é colchetes, o nome da tabela. No nosso caso, a gente sabe que a nossa tabela chama base, que é o nome, exatamente o nome da nossa planilha. Então, a gente coloca aqui o nome da planilha. Depois disso, a gente sempre usa o símbolo cifrão e depois fecha colchetes, ok? Então, com isso, a gente acabou de escrever a nossa primeira string de SQL. Agora a gente já pode abrir o record set. Bom, por motivos de praticidade, eu vou colar aqui a nossa linha de programação que abre o nosso record set, né? Como eu disse, o importante é a gente ver logo a coisa funcionando. Então, depois eu vou comentar sobre cada uma das partes, mas essa linha aqui, que está destacada, é a abertura do nosso record set. Ou seja, primeiro a gente escreveu como a gente vai consultar,
e essa linha aqui executa, como se ela executasse a nossa consulta, ok? Depois disso, eu vou querer ver o número de registros que o SQL vai encontrar. E eu vou mostrar, então, essa quantidade, né, de registros na tela. Então, como a gente já viu, MSGbox, que é mostre na tela, RS, consulta, que é o nosso record set, e depois o record count. Então, nessa primeira parte aqui, é o nome da minha variável de record set, que eu chamei de RS consulta. Esse RS no começo aqui é uma convenção que a gente usa para saber que é um record set, né? Mas esse nome poderia ser apenas consulta ou qualquer outro nome. Ponto, a propriedade record count, ou seja, a contagem dos registros que ele encontrar. Então, essa última linha aqui vai mostrar para mim quantos registros o nosso record set vai encontrar na base. Lembrando que nós não fizemos nenhum filtro, simplesmente dissemos para o SQL ir lá e trazer todos os registros encontrados. Então, se a gente lê aqui a nossa string, ela fica assim traduzida: selecione todos os campos da tabela base. Então, essa seria a leitura da nossa string de record set, ok? Bom, eu criei um objeto aqui, um botãozinho simples para a gente executar a nossa macro, atribuir a nossa macro chamada consulta SQL, que a gente acabou de ver, e agora a gente já pode executar a nossa consulta e ver quantos registros ele vai mostrar para a gente. Executei aqui, a gente sabe que tem 1000 registros na base, portanto o nosso SQL está funcionando perfeitamente. Lembrando, mais uma vez, que essa consulta que a gente fez, a gente não usou nenhum tipo de filtro, né? Nós simplesmente consultamos todos os registros da base. Então, se a gente vier aqui no final da base e incluir mais registros, eu vou incluir aqui mais registros para a gente ver o SQL funcionando. E quando a gente clica aqui, notem que já está no número 1011, né? Ou seja, a gente inseriu mais registros no SQL. Então, quer dizer, a gente não usou nenhum filtro, por enquanto. A intenção é que nos próximos vídeos a gente vá incrementando o nosso SQL. Então, a gente vai conhecer nos próximos vídeos mais filtros, né? Mais tipos da gente estruturar essa consulta nossa, para que no futuro a gente consiga criar projetos usando o SQL, ok? Bom, então é isso. Tem muita coisa legal ainda para a gente ver, tá? Nós estamos apenas começando a conhecer o SQL, então não percam os próximos vídeos, porque nós vamos nos aprofundar cada vez mais nessa incrível ferramenta, ok? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo e também de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu. Compartilhem também os vídeos para que o canal cresça cada vez mais e possa trazer conteúdos interessantes para a gente, ok? Um grande abraço, valeu!